Olá, olá, olá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vamos chegando hoje no nosso 20º episódio da nossa série Vida de Professor, que está se encaminhando para o final. Nossa série que tem sido muito seguida, muito elogiada. Fico muito feliz com o apoio de todo mundo. Obrigado a todo mundo que está chegando. Esse nosso 20º episódio hoje, vamos para o Acre. Nossa série vai para o Acre para cumprir mais um estado da nossa federação. Quem sabe até o dia 15 de outubro, dia do professor, a gente conseguir fechar todo o mapa. Bom, como eu venho dizendo, esse projeto só é possível, só está acontecendo pelo apoio de muita gente que tem nos ajudado, todo mundo de cada estado, os professores dos vários estados têm nos apoiado e vocês têm nos assistido. Fico muito feliz com a repercussão de todo mundo. Queria também agradecer a doutora Letícia, do Direito para a Saúde, que tem feito os nossos cartazes, tem nos ajudado muito também. Para mim é uma alegria poder contar com o apoio dela, que foi minha aluna e hoje profissional. Também é muito importante. Daqui a pouco vamos fixar o nosso tema aqui. Hoje o nosso 20º episódio, como dito. O professor Marcos do Acre já está aqui conosco. Eu vou convidá-lo para que a gente possa bater nosso papo do dia de hoje. Só lembrando, pessoal, nessa semana nós vamos ter lives todos os dias, para que nós consigamos, quem sabe, como dito, vencer o nosso mapa. O professor Marcos está aqui, vou aceitá-lo. Grande amigo Ricardo, obrigado pela presença. Thaís, minha ex-aluna, que bom vê-la por aqui. Isso vai dar certo. Conectando. Salve, meu caro. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo sim. Ótimo. Boa tarde aí para você, né? Ainda Boa estamos tarde. às 17 horas, não é isso? 17 horas, horário Acre. Então, que bom tê-lo por aqui. Fico muito feliz de ter podido aceitar o meu convite para participar desse projeto. Tem sido uma alegria muito grande conversar com colegas docentes de vários estados do país, né? E o Acre não podia estar fora. Eu, infelizmente, não conheço o Acre, ainda não fui ao Acre, não tive a satisfação de conhecer o Acre, mas pelo menos virtualmente, né, pelo menos online, a gente está podendo participar aí desse projeto com a presença de um professor de um estado tão importante da federação. Fico muito feliz, como eu disse, com a sua participação e eu queria aqui, desde logo, fazer uma breve apresentação, bem breve mesmo, é uma questão, a nossa live aqui você tem nos assistido, né? O pessoal também que tem nos Sim. acompanhado sabe que aqui a gente não tem muita formalidade, aqui hoje a ideia não é falar de direito, né? A ideia é falar sobre a nossa carreira, falar sobre o professor. Vamos fazer uma apresentação bem breve, aí já vou passar logo a palavra para você, para a gente poder ouvi-lo. Agradeço desde logo todo mundo que tem nos acompanhado aí, pessoal que está entrando também. Bom, professor Marcos Paulo Gomes, do nosso 20º episódio da nossa série Vida de Professor, como dito, representante do estado do Acre. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Marília, especialista em processo civil pela Universidade de Anhanguera, é presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB do Acre, vice-diretor da Escola Superior de Advocacia do Acre, professor do Centro Universitário Uninorte, do Centro Universitário UVERSE, membro da ANEP, cujo presidente, nosso querido Pedro Nogueira, esteve aqui conosco apresentando o estado do Alagoas, membro também do CEAPRE e da BDPRO. Além disso, também é advogado. Bom, professor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria, para começar, se você pudesse contar para nós um pouco da sua história como professor. Como é que a docência entrou na sua vida? Como é que começou lá atrás? Se isso foi uma ideia que veio desde a infância, se foi algo que surgiu na graduação ou depois, junto com a advocacia, enfim. Conte para nós um pouco como é que isso aconteceu e como é que é a sua história na docência até hoje. Eu vou ficar muito feliz desde logo começar sabendo isso um pouco a seu respeito. Obrigado mais uma vez, meu caro. Eu que agradeço. Tá me ouvindo bem aí, né? Tô te ouvindo bem. Perfeito. Grande abraço aí pro amigo Henrique. É, Ótimo. Henrique do Ceará. Então, Márcio, eu agradeço demais o convite, né? Um projeto sensacional, fantástico. Eu tenho acompanhado, né, as outras lives aí com grandes professores do Brasil e muito me honra, né, o convite recebido, né? A minha história na docência ela é muito engraçada, eu diria assim. Eu sempre quis ser advogado, sempre, né? Então, desde
desde que eu assisti, eu acho que o filme Advogado do Diabo, eu fiquei com essa ideia, eu quero ser advogado, eu preciso ser advogado. E aí eu lembro que eu era concursado, trabalhava na Universidade Federal do Acre, né, concurso público e tudo, e comecei o curso de Direito, né, ainda estava em estágio probatório, acho que tinha 3 anos, 2 anos e pouquinho de funcionalismo público, e eu comecei o curso de Direito, e eu tinha a seguinte pretensão: eu preciso ser advogado. Para ser um bom advogado, eu preciso ir para um bom escritório para aprender a ser um bom advogado. Né? E aí, naquele momento da minha vida, já não tão novo, já tinha feito uma faculdade, eu decidi pedir exoneração do meu emprego para ser estagiário. Né? E eu fui ser estagiário justamente de um advogado que era meu professor na faculdade. Né? E aí consegui, né? Ele duvidou também que eu pudesse pedir exoneração para ser estagiário. Claro. Não. E a minha mãe na época quis me internar, né? Pensou que eu estava enlouquecendo, né? Meu filho, você já é concursado, vai ser estagiário. Mas eu queria muito ser advogado. E convivendo com 2 professores, eu tinha 2 professores, meu professor de Direito Civil e o professor de Direito Processual, eram também meus chefes. Então a convivência em relação à docência era muito grande. Esse estágio eu comecei no primeiro ano. Já no segundo ano, o meu chefe imediato, ele muitas vezes chegava em sala de aula, né, e ele dizia que eu tinha pedido para dar aula no lugar dele. Né? Ele já tinha notado que eu tinha certa facilidade em falar, e aí ele falava: olha, hoje o Marcos pediu, né? E era mentira, né? Lógico que eu não ia pedir, eu sou louco de fazer isso. Turma toda me odiando, o estagiário do professor, enfim. E aí ele fazia isso comigo, eu sempre estava estudando, né? Eu estudava sempre antes do professor, antes do conteúdo. Eu sempre fazia esse estudo prévio, né? Então eu nunca me fixei muito no estudo da faculdade, eu estudava mesmo no geral. E aí ele me colocava para apresentar trabalhos em sala de aula, enfim. E aí, a partir daí, já do segundo ano de faculdade, eu comecei a ter essa paixão por dar aula, enfim. No terceiro ano, eu comecei a dar aula para a minha própria turma, uma aula de revisão. Né? Então, comecei a dar aula para a própria turma, né? De processo e de constitucional especificamente. E a própria faculdade que eu estudava começou a me apoiar a fazer isso. Né? Então, eu tinha uma sala de aula à disposição para fazer essas aulas de revisão. E outras turmas começaram a me procurar também para fazer essas aulas, né? Aula de revisão, semana de prova, pô, vai ter prova ali, chama o Marcos faz esses grupos de estudo, né? E eram grupos de estudo que eu chegava com pincel e, enfim, era aula, né? E aí, a partir daí foi, até chegando no último ano de faculdade, né? Os 5 anos foram mesmo no sofrimento, com dificuldade financeira, mas aprendendo muito, né? Eu aprendi muito nessa época. E aí, quando chega no último ano de faculdade, eu passo novamente um outro concurso. E, na verdade, foi uma estratégia. Eu nunca quis fazer concurso, fiz 2 na minha vida, que foi esse da UFAC e outro do Tribunal de Justiça. E aí eu consegui uma colação antecipada ali, defendi o TCC. E a minha defesa de TCC, eu sempre fui um cara que, né, sempre gostei dos desafios mais complicados, né? Então, mesmo na época de faculdade, eu queria que a minha banca fosse a mais difícil. Eu queria a minha orientadora era uma orientadora que estava fazendo doutorado na USP à época, né? Então, ela era muito exigente, ninguém queria ela como orientadora. E eu pedi para ela ser minha orientadora, né? Então, ela me orientou à distância, enfim. E foi muito... Eu cresci muito com essa orientação. E na época da banca, eu já tinha esse projeto de aula e tudo mais. A minha banca de TCC, ela também foi a banca para eu ser professor na faculdade que eu tinha me criado, que eu tinha crescido. Né? Eu não sabia disso, mas ao final da banca me foi informado: olha, né, essa, além de ser a sua banca de TCC, também foi a sua banca de avaliação para ser docente aqui, se você aceitar. Eu já tinha feito pós-graduação, já
Então eu sempre fui meio, né, sempre fui bem proativo. Tinha 2 pós-graduações já, eu fiz ali durante o curso ainda, enfim. E aí, ao final, foi feito o convite, óbvio. Era meu grande sonho, minha grande vontade, era ser, ali naquele momento, acho que até mais do que ser advogado, era ser professor. E hoje vou completar aí, completei 5 anos apenas de docência, né? Então sou um neófito nesse sacerdócio que é a docência, né? Mas foram 5 anos de muita felicidade, assim. Posso dizer que sou um professor que nas horas vagas é advogado, né? Então, Na basicamente é isso. verdade, Depois, você já vinha sendo professor muito tempo antes até, né? Informalmente, né? E aí você já sim, estava mais que preparado quando de fato a oportunidade surgiu. É interessante porque, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a live de ontem com o Volpe, e ele falou sobre isso, e vários outros colegas têm dito também, né? Que as oportunidades elas surgem, às vezes, em situações mais inesperadas, né? E nesse caso, por verdade. exemplo, você nem imaginava que estava sendo avaliado ali, mas se mostrou preparado para o momento que a oportunidade surgiu e conseguiu agarrá-la. Isso que é interessante, já fica também uma primeira dica das pessoas que têm nos assistido. Você tem assistido, sabe, né? Mas quem está começando, chegando agora, uma das ideias do meu projeto é incentivar novos profissionais, pessoas que estão nos assistindo, ou que vierem nos assistir, e que pensem em ser professor. Então, eu tenho colhido dicas com os colegas, e essa fica aí, logo de cara, sua primeira dica. Uma dica muito boa, né? Esteja preparado para quando a oportunidade chegar, e ela eventualmente vai surgir, e você tem que agarrar, não há dúvida disso. Que legal. Bom, Marcos, Verdade. você falou um pouco desse início, né, da sua história como professor, citou aí 2 professores que te incentivaram, né? Mas eu queria, se você pudesse, se for o caso, não sei se são eles, mas enfim, você que vai me dizer, se você pudesse escolher um ou mais professores ou professoras que você gostaria de usar esse espaço para fazer algum tipo de homenagem. A ideia desse projeto, além de incentivar, que eu acabei de citar, é também homenagear tanto o professor que está sendo entrevistado, no seu caso, como representante do Acre, mas também professores que ajudaram a formar os nossos profissionais, né, os nossos docentes. Então, se você pudesse se lembrar e explicar o porquê de nomear um ou mais professores que você gostaria de homenagear, aqueles professores que te incentivaram, que te inspiraram, seria legal também. Bom, é uma pergunta difícil, né? Eu penso assim, 3 nomes que não tem como eu deixar de fora, né? O primeiro nome é justamente do meu mentor, daquele que me deu a primeira oportunidade em escritório, na docência, enfim, na própria ESA, Escola Superior da Advocacia. Quando ele assume a ESA, ele me chama para ir para a ESA também, que é o professor Igor Klein, né, que é nosso representante na Escola Nacional da Advocacia, né, representante do Acre, né, e ele foi meu chefe, né, no escritório, me ensinou tudo que eu sei, e também na faculdade foi o grande influenciador para que eu pudesse ser. Então me inspirei muito nele na época, né? Então foi um cara que me ajudou, sempre me ajudou muito. Eu sempre vou ser grato, e eu acho que a gratidão é tudo na nossa vida. Num segundo momento, quando eu começo a estudar mesmo, e eu lembro que eu fiz em 2012, né? Ainda na faculdade, eu fiz um curso no LFG, Luiz Flávio Gomes, né? Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, de carreiras jurídicas. A minha ideia ali não era nem fazer concurso, era mesmo aprimorar o conhecimento. Então, eu tinha boas referências. Naquela época, o LFG era uma grande rede, né, com grandes professores. E aí eu acho que a paixão pelo processo civil surgiu ali, né, das aulas com o professor Fred Didier, né? Então, o professor Fred era um grande professor ali de processo, junto com o professor Rodrigo, né, da Cunha Freire, né? Então foram 2 grandes professores ali, e dali surgiu essa paixão pelo processo civil. Foi ali que eu comecei mesmo a me dedicar exclusivamente ao estudo do processo, né? Anos depois, tenho a oportunidade então de entrar na associação, na ANEP, né? Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Tenho a oportunidade hoje então de conviver com esses caras que eu lia, né? O professor Fred, o professor Rodrigo, o professor Leonardo Cunha, são caras que eu, digamos assim, cresci, né, na academia lendo esses caras, lendo as obras, os artigos, né? E esses caras são. O professor Fred uma grande inspiração para mim. E eu não posso deixar de falar um terceiro nome, que esse sim foi o cara responsável por eu ter
dado mais valor a mestrado, a doutorado, a escrever mais, escrever artigo, fazer projeto para livro. Já estou escrevendo um projeto para o doutorado já, que é o professor Vinícius Lemos, é um grande amigo de Rondônia, né? É um cara que me incentiva demais, né? Então, ele é uma máquina de escrever, eu não consigo entender como é que ele produz tanto, né? E ele é um cara que, como a gente está muito perto aqui, né? Então a gente sempre está em contato, sempre estamos, ele sempre vem ao Acre, eu sempre vou a Rondônia, então é um cara que exerce grande influência sobre, principalmente na parte acadêmica ali, dando dicas de como melhorar, de como avançar. Então são 3 nomes que eu não poderia deixar de mencionar, né, porque me ajudaram demais aí nessa questão. Então, o professor ele tem que estar se atualizando, tem que produzir, e eu estou sempre tentando melhorar, sempre tentando, né, me atualizar, sempre tentar passar para os meus alunos o que de mais novo temos aí dentro da processualística brasileira. E essas influências ajudam demais. Sim, não tem dúvida. É interessante você citar porque eu sou Vinícius, né, que foi seu último nome lembrado. Foi o nosso representante de Rondônia aqui. Não, eu o defino exatamente como você acabou de dizer. Ele é uma máquina de escrever. Eu falei isso no episódio, se não me engano, foi o segundo ou terceiro episódio, que foi no estado de Rondônia, né? E eu tenho participado também de eventos com ele. A pandemia tem trazido muitos problemas, por outro lado, algumas coisas têm nos aproximado, né? Eu acho que eu já participei de 3 ou 4 eventos com ele. E realmente, assim, confirma exatamente o que você disse. Ele é uma máquina, impressionante a quantidade de coisas que ele consegue fazer ao mesmo tempo, né? E o professor Vini, de fato, ele é inspirador. E o professor Fred, não preciso nem dizer, né? Ele tem... Hoje mesmo conversamos sobre outros motivos. Ele é meu orientador, né? Meu supervisor do pós-doutorado na Federal da Bahia. E ele é um fenômeno, realmente ele é um fenômeno, ele inspira muita gente. A sua lembrança foi sensacional. O professor Rodrigo também é um cara genial, né? Tem uma inspiração, tem um bom humor que contagia todo mundo. E de fato a ANEP ali é uma satisfação de você conviver com tantos professores, deve ser muito interessante de fato. Foi ótimas lembranças que você citou e é o que você disse, né? A gratidão ela é fundamental para nós porque a gente nós não somos ninguém sozinho, né? Temos que crescer com o auxílio dos colegas, dos amigos. Falar em amigo, eu vi o Mazola entrou aqui, grande Mazola, o rei das lives, o dono praticamente da OAB do Rio, não sei se você conhece, Marco. Mazola, ele é o cara da OAB do Rio. Se você é o cara da OAB do Acre, nós temos da OAB do Rio aqui conosco. Fico feliz pela sua presença aí, Mazola. Obrigado. Bom, meu caro, eu queria aproveitar que nós estamos falando dessa vida de professor, né? Você disse, tem 5 anos de docência, formalmente, né? Mas muito mais antes até de se tornar um mestre formalmente. Mas você já certamente teve muitos momentos marcantes, muitos momentos interessantes, momentos aqueles que você chegava em casa ao final do dia dizendo hoje realmente valeu a pena, hoje foi algo que aconteceu, foi de marcar, algo que vale a pena você recordar. Por outro lado também a gente tem algumas coisas que não são das melhores, algumas situações que você propõe até de aula ou de palestra, enfim, que acabam não dando certo. Enfim, é normal, né? A gente, né, como professor, assim como qualquer outro profissional, ele também se equivoca. Então eu queria, se você pudesse, nomear para nós aqui, para quem está nos assistindo, se você pudesse nomear momentos marcantes, tanto positivamente, quanto algum momento negativo que eventualmente serviu como também uma forma de aprendizado, para que a gente possa também verificar que a vida de professor ela é feita de altos e baixos. Bom, momento positivo é difícil, tem muitos, né? A gente que gosta muito de dar aula, acho que toda aula que às vezes você termina a aula assim, dá uma respirada, acho que foi boa, né? Você vê assim os alunos participando. Eu acho que o grande momento do professor é quando ele está dando aula e o aluno está participando, ele está interagindo, né? Eu acho que nenhum professor gosta de dar aula ali é o que eu chamo de turma velório, né? Aquela turma que fica só calada, você imagina, pô, esses caras eu acho que não estão entendendo nada do que eu estou falando, né? Então, em muitos momentos, né? Assim, vida de professor é você não ficar esperando elogio, porque isso dificilmente vai acontecer, sobretudo para quem dá aula de processo. Né? Para quem dá aula de processo, a dificuldade é um pouco maior, porque os alunos têm muita dificuldade, né, em conseguir visualizar
o processo. Então eu tento dar de todas as formas possíveis, mostrar para eles como que funciona o processo na prática, mas ele é uma dificuldade natural, né? É uma disciplina que não é uma disciplina simples, não é uma disciplina fácil, né? Então, toda vez que eu vejo que um aluno ele conseguiu mesmo entender, né, aquilo para mim é uma satisfação sem tamanho. Eu creio que a vez que eu fiquei assim mais emocionado mesmo foi numa audiência. Eu estava numa audiência e era uma discussão, né, numa instrução e julgamento, e eu estava pela outra parte, e um aluno, um ex-aluno, do outro lado da mesa, e esse ex-aluno questionou a juíza porque ela tinha pulado a fase saneadora, né? E aí eu fiquei, olhei, né, a senhora pulou a fase de saneamento, né, eu quero, né, que tenha, né, fase para produção de prova e tal, e aqui os juízes meio que pulam mesmo a fase de saneamento, querem fazer o saneamento na hora da instrução. E ao final da audiência, ele veio e me agradece demais. Era um aluno que não era o grande aluno, né? Mas ele vem e me agradece e diz que ele só está ali por causa das minhas aulas. E aquilo ali, para mim, ficou Que marcado legal. demais. Né? Ele podendo fazer ali uma manifestação, primeiros meses de advogado, e já fazendo manifestações, né, que não é comum para muitos advogados bem renomados. Então, achei muito, muito massa isso. Momentos ruins, eu diria que são poucos, tá? São poucos os momentos ruins. Eu tenho um arrependimento, que eu me lembro, né, de ter entrado numa discussão com um aluno que não tinha concordado com um adiamento da prova. Eu tinha feito um adiamento de uma prova, que tinha vazado essa prova, né? E foram descobertos alunos no banheiro colando, enfim. E aí eu fiz um adiamento da prova. A prova está adiada. E às vezes quando você não tem tanta experiência, né, nesse trato com o aluno, você acaba falando coisas que não deveria. E no meio da discussão, eu falei lá para ele que a opinião dele para mim não importava. E aquilo me deixou muito mal depois, né? E aí, na aula seguinte, no encontro seguinte, cheguei para ele, pedi desculpa, né? E falei que era um momento, né, atordoado ali e tudo mais. E ele é um cara mais velho também, né? Então eu pedi desculpa, né? Tive ali a humildade de pedir desculpa. Não tenho problema nenhum quando eu estou errado em reconhecer o erro e tentar compensar. Né? E tanto que ele depois vem e fala comigo, professor, eu nunca imaginei que o senhor ia pedir desculpa, né? Mas eu aceito as suas desculpas, enfim. Mas foi um momento ali que realmente, quando você é professor, às vezes você tem que, não é engolir sapo, mas você tem que ter a serenidade de, né, relevar determinadas coisas. Né? Então, muitas vezes não vale a pena você ir para o embate. Você tem que demonstrar que, né, o aluno ele só quer um pouquinho para começar uma discussão. Então você tem que ter muita serenidade, tem que ter muito autocontrole para Muito não entrar autocontrole, numa briga. exatamente. É, Então, esses são mas dois momentos aí marcantes. nesse caso especificamente, né, pelo pouco que você contou, realmente era uma situação excepcionalíssima, né? Você tinha acabado de descobrir que os alunos tinham, né, como é que diz o Rinaldo? Ele usou uma expressão de colar na Paraíba e tem um nome específico, não sei se aí no Acre também tem. Pescar. Pescar, acho que era isso mesmo, não me lembro exatamente, mas enfim, de fato é uma situação excepcional, né? Então, é claro, mas é bom, serve como aprendizado, foi bom você ter mencionado, né? E esse momento bom, momento marcante, eu também já tive essa oportunidade, e é muito legal, né? Você olhar para aquela pessoa, eu estava esperando começar a audiência, ficava olhando para aquele menino, que para mim ali, a gente aqui em Minas chama todo mundo de menino, né? Ou aquele menino ali, e aí eu olhava, né? Falava, pô, mas até outro dia ele estava ali sentado, agora está aqui, doido para tirar meu pelo, né? Acabar comigo aqui na audiência. Nesse processo, inclusive, ele ainda ganhou o processo, mas o cliente dele estava certo, realmente, ele fez um bom trabalho e a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Muito legal. Bom, ótimos momentos, fico feliz com os teus relatos. Bom, vamos falar um pouco mais agora de dentro de sala de aula mesmo, assim, de dia a dia dentro de sala de aula. É claro que a minha pergunta, ela diz mais respeito ao momento antes da pandemia, né? Mas, enfim, ela pode também servir para esse momento excepcional que estamos passando.
como é que é o seu método de aula, meu caro, assim, e seus métodos de avaliações? Nas suas instituições, existe uma regra específica ou você pode criar, bolar algumas coisas, enfim? Diga para nós um pouco sobre essa rotina também do professor. Olha, eu poderia dizer que eu sou felizardo, né? As instituições que eu ministro aula, elas dão plena liberdade ao professor metodologicamente. Então, eu posso ministrar aula da forma que eu achar melhor, né? Que eu acho mais didático. Não tem nenhuma obrigação, assim. Você tem aquela obrigação em relação a trabalhos para compor nota, mas também há uma liberdade nesse sentido, né? De produção de prova, de produção de trabalho. Né? Então, o meu método é um método meio arcaico, né? É um método mais com pincel. Eu gosto muito do pincel, né? É óbvio que no processo, principalmente, existem alguns temas, né? Eu gosto muito de usar organograma e às vezes eu desenho o organograma, mas às vezes eu sei que não vai dar tempo. Então, eu não sou muito bom com slide. Melhorei muito agora com essa pandemia. Eu virei quase um mestre aí na arte do PowerPoint, né? No mestrado, eu tive que fazer um trabalho lá também que utilizava um programa chamado Prezi. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida desse programa. Utilizei esse programa numa apresentação lá e comecei a melhorar os slides, né? Então, eu sou eu tenho um pouco de preconceito com slide. Mas quando eu vou fazer um slide, eu tento colocar os tópicos lá e trabalhar em cima dos tópicos. É o método tradicional de uso de slide, né? Sem textos, sem ler, sem nada. Mas o que eu gosto mesmo é do velho e bom pincel e apagador. Eu acho que é a minha preferência. Sobre avaliação, eu sou fã de prova discursiva. Eu acho que a prova objetiva, aquela que você marca uma só, para mim não faz sentido. Quando eu vou fazer uma prova objetiva, eu tento fazer provas que vai preparar o aluno. Então eu sempre digo o seguinte, olha, vocês estão fazendo o curso de Direito por um objetivo, né? Pelo menos 99% é ganhar dinheiro, se dar bem na vida e conseguir um bom emprego. Como é que você vai conseguir um bom emprego? Sendo um bom advogado ou sendo servidor público, né? Da área jurídica, e você tem um leque muito grande de opções. Então eu tenho que ajudá-los a preparar vocês para que vocês possam raciocinar juridicamente. E como é que a pessoa vai raciocinar juridicamente? Uma questão discursiva faz a pessoa raciocinar com um caso concreto, né? Então, eu gosto muito de utilizar casos concretos para a gente resolver em sala. E o famoso verdadeiro e falso também é uma forma de você também exercitar, na minha opinião, exercitar esse raciocínio rápido, né? Que a gente tem cada dia mais, né? A gente tem que ter um raciocínio cada vez mais rápido, né? Então, tá tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, eu tento também, né? Eu fui muito arcaico já fui muito arcaico, eu não usava nada. E agora não, agora eu tenho conseguido utilizar a tecnologia um pouco a meu favor, né? E infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou uma pessoa antiga, tá? Mas o futuro é esse, né? O futuro é a gente ter que aliar o uso da tecnologia com a docência para trazer outros mecanismos para chamar a atenção do aluno que está com o celular ali, que tem 1000 coisas para ele fazer no celular. Então, é uma, é uma, é uma missão difícil, né? É E uma quem não se competição atualiza... injusta, né? É uma competição injusta. E quem não criar métodos aí para poder tentar chamar a atenção, para ver se o cara presta atenção, vai ficar para trás, vai ficar mais difícil, né? Então, É. eu tenho evoluído bastante nesse sentido. Eu concordo contigo, eu também sou bem antigo, assim, agora nesse momento de aulas remotas, a gente aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós começamos tem pouco tempo, foi no começo de setembro que as aulas voltaram, né? Então, na verdade, eu estou também engatinhando nesse ponto, assim, e tenho tomado pancada. Esse dia eu fiquei quase meia hora para conseguir achar um link, ter exatamente onde é que eu entrava para poder a aula começar. Então, um negócio assim, né? É como se a gente estivesse procurando a sala de aula. E outro de semana passada eu estava numa sala, não tinha ninguém. Eu mandei uma mensagem pro servidor, falei, gente, mas cadê todo mundo? Não tem ninguém aqui, tem 3 Tá em minutos que outra eu já sala. entrei. Estava em outra sala. E eu falei, meu Deus do céu, eu errei a sala, enfim. Mas é o que você falou, a gente tem que se adaptar, não tem jeito, né? Porque a competição de fato é muito injusta.
cada vez menos o aluno tem atenção naquilo que você está falando, né? Ninguém quer ter algo muito demorado, muito complexo. Nós temos que tentar nos adaptar na medida do possível, né? Eu concordo contigo. De fato é difícil, realmente. Eu também até o slide eu ainda não consegui ainda. Não, ainda mesmo nas aulas remotas eu tenho usado roteiros, enfim, mas slide eu tenho dificuldade. Nesse ponto estou como você também. Bom, a gente está falando de vida de professor, estamos falando sobre várias atividades que o professor tem, né, Marcos? E uma delas é escrever, produzir, o aluno, né, o mestrando, o doutorando, ele necessariamente tem que fazer textos, ele tem que desenvolver ideias novas, ele tem que fazer aquelas ideias circular, né? E como professor a gente tem que fazer isso, é uma tarefa importante, é isso que faz o professor ser diferenciado, ser conhecido, né? O dia desse mesmo, eu estava conversando com o Vinícius, e que você já citou, né, seu grande amigo, e ele falando sobre lá atrás, quando ele pensou em escrever o livro de recurso. Dizer, mas, pô, mas tem tanto livro de recurso, eu vou fazer um livro, e aí ele acabou realmente decidindo fazer, o livro já está na 4ª edição, nacionalmente conhecido, né, porque é assim que faz com que o professor conheça. Eu mesmo conheci Vinícius muito antes pelos livros dele, né, pelos textos dele, e acaba que normalmente é assim que acontece. E aí, nesse sentido, como escritor, né, além de professor, se você pudesse dizer para nós como é que você funciona. Você acabou de fazer aí uma dissertação de mestrado muito, muito importante, daqui a pouco vamos falar mais sobre ela, né, sobre a sua defesa, que foi recentemente, enfim, mas se você pudesse dizer um pouco para nós sobre sua forma de escrita, dar alguma dica que você possa passar para os alunos ou para as pessoas que estão começando como escrever, se você tem um método, um horário do dia, eventualmente, que você produz melhor, enfim, uma rotina, alguma coisa nesse sentido seria legal também. Sobre a escrita, né, especificamente na dissertação, eu tinha um roteiro, então fica mais fácil de você, né, elaborei aquele roteiro todo, e depois de elaborado o roteiro, eu fui em busca da bibliografia, que foi a parte mais difícil. Eu que moro no Acre, foi uma dificuldade que você não tem noção, né? Então tinha livros ali que eu precisava citar, que tinha sido lançado recentemente, e quando eu colocava para vir, era 50 dias úteis para chegar. Né? Então tem um caso muito interessante do livro do professor Olavo de Oliveira Neto, o coerção, poder de coerção, né? Do juiz. E ele tinha algo, o livro dele não poderia faltar no meu trabalho, de jeito nenhum. Né? E ele era um dos poucos que defendia aquilo que eu também defendia. Então eu precisava muito citar aquele livro. E aí eu fui, consegui o número dele, mandei mensagem para ele, e ele entendeu a minha situação e gentilmente me mandou um livro por Sedex, né? E o livro chegou e eu consegui citar, né? Porque se eu fosse pedir pela editora, estava dando 50 dias úteis para chegar. Né? Então, na dissertação eu tinha aquele roteiro, eu precisava deixar aquilo mais robusto, no sentido de trazer mesmo as obras que eu entendi que precisavam estar dentro daquele livro. Agora, a escrita comum é interessante, que eu tenho no meu celular mesmo, muitas vezes surge, né, uma ideia de escrever um artigo, e aí eu vou e coloco no celular, né, um croquis ali do que eu deveria escrever e quais livros eu deveria pesquisar. Às vezes sai um julgado do STJ, aí eu vou, anoto o número do julgado, olha, isso aqui seria interessante escrever sobre isso, né? O STJ não aceita mais reclamação em réus repetitivo, né? Em decisão que julga contrária a réus repetitivo. Pô, isso aqui é legal. Anota o número do réus. Quem é que escreve sobre reclamação? Tá. Aí eu já puxo, já coloco lá para você já ter um norte, né? Tendo norte, né? É preciso muita leitura. Não tem jeito. Para escrever, você tem que ler, né? Você tem que ser aluno. Não tem jeito, né? Quem quer escrever, quem quer produzir, precisa primeiro sentar, ler, ver, né, a estrutura, ver se aquilo que você se propõe a escrever faz algum sentido. Então, esses dias eu estava pensando em escrever alguma coisa que eu achava na minha cabeça que fazia muito sentido. E aí eu disse, vou fazer uma pesquisa, né? Não tinha muito na internet. Mandei uma mensagem ao professor Antônio do Passo Cabral. E ele me respondeu falando o seguinte: não faz sentido nenhum isso que você está falando. Não faz sentido nenhum. E aí eu, cancela. Cabral está falando que não faz sentido, cancela, vou
vou por outro viés. Aí eu já fui por outro viés. Vamos dizer, professor, mas e nesse viés aqui? Aí ele, nesse viés aí, beleza. Aí é juntar a bibliografia. Eu sempre digo, você não pode escrever, se você for escrever academicamente, não vai dar para escrever sem fundamento. Tem que ter toda uma base por trás, né? A não ser que você seja o professor Márcio Faria, né? Que aí já é mestre, já é doutor, já está terminando o pós-doutorado. Então já pode escrever as suas próprias ideias. Eu que agora que vou entrar no doutorado, tenho que ainda me cercar, né? De uma base, né, de sustentáculo ali. Quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que estar bem calçado, porque senão a P é grande. Não, eu concordo contigo, mas você pode, nesse ponto não. Nesse ponto, eu até me preocupo muito. Algumas críticas que eu recebo dos meus alunos, pessoas que leem, é que eu busco referência demais, e que eu exijo referência deles demais, porque a gente tem aquela síndrome do patinho feio, né? Tem que justificar, tem que fundamentar, tem que mostrar. Meu livro tinha mais de 1000 notas de rodapé. Você tem ideia do que é isso? Assim, que é muita referência, muita coisa. E concordo contigo. E o que você falou do Cabral, coincidentemente, hoje mesmo, ele mandou uma mensagem me convidando para um evento que ele está promovendo lá na UERJ, e é exatamente isso, né? Quando o Cabral fala, você tem, opa, peraí, deixa eu pensar melhor, porque é uma cabeça brilhante, né? E Cabral tem uma grande qualidade que eu sei que infelizmente você não tem, né? Que Cabral é vascaíno como eu, então tem esse problema, né? Você tem esse problema que o Fred também tem, né? Que Câmara também tem, a gente melhor nem contar a respeito disso, né? Mas, bom, seguindo adiante, você citou o Acre, esse dia a gente estava falando, tá vendo? Fui provocar para quê, né? Que eu fui provocar, né? Também mereci, né? Fui falar. Bom, você estava falando do Acre, de livro, né? Estamos com esse problema, né? De correio, de envio, né? De coisas, de atraso. E aí, depois que eu conheci o Vinícius, eu parei de reclamar. Eu não reclamo muito mais, não, porque ele fala, tudo aqui demora muito mais, então é melhor você ficar quieto. Aquela história, quando você está ruim, sempre tem alguém pior, então você acaba pensando no lado positivo. Bom, Marcos, você, além de professor, né, você já citou, você é advogado, né, tem atuação na OAB, com vários conselhos, a gente já falou. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse tipo essa outra profissão que você exerce, né, e de que maneira você consegue lidar com a dualidade de ofícios, né, com as duas profissões, e se você acha que uma coisa acaba te ajudando na outra, como é que você faz para dividir seu tempo? Você tem uma hora do dia específica para alguma coisa ou outra? Ou é meio que no atropelo ou não? É quando a demanda surge? E também, se você consegue, como é que você consegue separar um tempo um pouco para o lazer, né? E também que isso é muito importante. Eu assisti muitas lives desse projeto Vida de Professor e eu ficava assim, cara, como esse cara é foda. Consegue fazer isso, né? Não, eu tenho meu tempo de professor, eu tenho meu tempo para OAB, eu tenho meu tempo para advocacia. Comigo é tudo atropelado, né? Tudo, eu estou no escritório, eu estou pensando na aula, eu estou pensando na OAB, às vezes eu faço uma reunião da OAB no meio do escritório ali, trabalhando, faço uma petição, faço uma audiência, escrevo um pouquinho do artigo, às vezes eu vou, olho outra coisa, então é tudo, né, meio bagunçado, mas eu sempre digo, eu entendo a minha bagunça, então eu consigo, dentro dessa bagunça, organizar muito. Então, por exemplo, no auge da pandemia, eu escrevi boa parte da dissertação em casa, então eu, de madrugada, varava madrugada e ia até 5 horas da manhã escrevendo. Na parte final, que era a parte mesmo mais importante, né, aquela parte em que você vai fazer o fechamento, ali no 5º capítulo, né, falando sobre o cerne do seu trabalho mesmo, eu fiquei no escritório. Então, eu ficava no escritório até certo tempo, depois eu continuava por lá e aí, assim, eu começava a escrever a dissertação. Então, eu consegui dividir esse tempo aí na dissertação. Mas no dia a dia comum mesmo, vai na pausada, vai do jeito que for, vai, chega em casa, escreve um pouquinho, toma banho, enfim, vai dar aula, né? Ano que vem volta ao presencial, provavelmente, e aí vai ficar mais corrido ainda, né? Então, por enquanto, ainda tá home office, então tá mais tranquilo, né? Eu diria. Você, Daniel Neves, né, que esteve aqui conosco representando São Paulo, ele falou, né,
aqui minha vida é um caos. Aí eu falei que do caos surge a luz. Eu tô muito parecido com você também. Nesse ponto, eu não tenho essa organização tamanha igual todo mundo tem falado, não. Aos Nossa, poucos vão chegando e eu ainda tenho dois filhos pequenos em casa. Então, assim, é uma confusão danada. Às vezes está no meio de um texto, entra um, invade ali, volta. Enfim, aos poucos a gente vai dando um jeito, né? Não tem como fugir, né? Você entendi. falou sobre sobre o mestrado, a sua banca foi agora, tem pouco tempo, né? Se você puder, a gente quebrando um pouquinho do protocolo, mas acho que é legal também, para quem está nos assistindo, contar um pouco aí como é que foi sua defesa. E também acho que tem um evento recente da ANEP, né, que você participou, que você falou sobre a sua tese. Seria legal também deixar a referência para o pessoal depois quiser acompanhar. Então, quando o meu orientador foi o professor Elias Marques Medeiros Neto, é um grande processualista de São Paulo, né, um grande, assim, nessa questão de advocacia de empresa, ele é grande referência. Né? E aí quando eu falei para ele, olha, eu já tinha conversado com o professor Fred, né, sobre a minha ideia de dissertação, ele falou para mim que não concordava com nada que eu estava falando, mas que ele aceitaria participar da banca. Quando eu falei para o meu orientador, eu disse, não, vamos chamar alguém que concorde com você, né? Alguém que, né, seja mais tranquilo, você não vai ter emocional para uma banca dessa, vai apanhar demais. E eu sou meio sadomasoquista, sabe? Cara, tô aqui, vou chamar e seja o que Deus quiser. Eu me dediquei ao máximo nesse trabalho, né? Um trabalho que a grande referência sobre esse tema, que são as medidas atípicas de execução, é de um orientando de Fred, né? Que é o Minami. Então, a minha responsabilidade era muito grande porque o meu viés era outro. E aí eu fiz o trabalho também, meu trabalho também quase mil referências, né? Porque realmente eu tinha que me respaldar, né? A E aí eu pancada ia fiz, ser forte, né? eu sabia que a pancada ia ser, eu sabia, né? Então, só se tiver muito barulho aí, porque começou uma chuva aqui daquelas, Não, né? tá tranquilo, dá para seguir. Aí, aí, e aí no dia da apresentação foram uma hora ali eu apanhando, né? Mas quando começou a peia mesmo, né? E é normal, você que já fez mestrado, doutorado, está no pós-doc, você sabe que uma banca de mestrado pode ser o melhor trabalho do mundo, você vai apanhar. E não, doutorado também. E provavelmente no pós-doutorado também. E assim sucessivamente, como é tudo na vida acadêmica. Mas eu percebi que não era aquilo que eu esperava. Eu esperava uma sessão pública de humilhação. E, na verdade, eram dicas muito valorosas, né? Que depois eu melhorei o trabalho, né? Já estou estruturando o trabalho para lançar um livro sobre o trabalho. Então, foi muito enriquecedor ter aquele cara, que era o cara que eu acompanhava desde 2011, 2012, e ele leu meu trabalho, fez as críticas ao trabalho, mas também fez muitos elogios que isso me surpreendeu bastante, surpreendeu meu orientador também, né? Surpreendeu a todos. Então, acho que às vezes, muitos anos atrás, para o Acre aqui, Márcio, assim, mestrado era um sonho distante, doutorado era um sonho distante. Por isso que eu valorizo muito tudo que eu aprendi com o Vinícius. É possível, sim. Basta você querer, né, batalhar que dá certo, dá certo. Recentemente, nós tivemos o início de um doutorado aqui no Acre, na nossa faculdade, fizeram um DINTER, e eu resolvi que não vou fazer esse DINTER, que eu vou pleitear um doutorado específico em processo. Né? Eu precisava que esse doutorado seja específico em processo, mesmo que eu tenha que passar pelo que o Vinícius passou, né? De viajar, de abrir mão, enfim. E é muito difícil, né? Eu preciso contar com a paciência dos meus sócios, com a compreensão, né, dos colaboradores do escritório pelas minhas ausências, mas isso é muito enriquecedor e vale muito a pena. E para quem tiver interesse, o canal da ANEP tem lá, a ANEP em Tese, foi um grande evento em que todos os membros ali da associação puderam expor um pouco
das teses de doutorado e das dissertações de mestrado. E aí eu estou lá no painel de efetividade e competência, que foi muito bacana, né? Falar junto com o Minami, que era o cara que eu li o livro, foi dele que veio a ideia de escrever sobre, né? E aí acabei indo por um viés meio maluco, mas que no final das contas acabou dando certo. Legal, a sua banca, eu tenho uma frase que na verdade não é minha, né? O professor Leonardo Greco foi meu orientador, ele fala, banca boa é aquela que o examinador se exibe, o candidato apanha, mas no final ele é aprovado e sai todo mundo feliz. Não, é normal, vai acontecer. O Fred, é engraçado aquela frase, né? Quem bate, esquece, quem apanha nunca se esquece, um negócio mais ou menos assim, né? Na minha banca de doutorado, Fred me arguiu por 2 horas. Aí depois fui falar com ele um dia desse, ele não se lembrava. Eu falei, não, pra mim passou muito rápido. Eu falei, realmente, né? Tá em outra situação, né? É bem diferente, né? Você tá ali naquela situação, mas enfim, foi o que aconteceu comigo também. Foi muito interessante, a arguição foi bem boa. Demorou 5 horas minha arguição do doutorado, então você está preparando para o doutorado aí, vai vendo o que te espera. E tomara que dê tudo certo. Bom, a gente está encaminhando para o nosso final, mas eu queria aproveitar, te fazer umas 2 últimas perguntas, 3 no máximo, para o pessoal que está nos assistindo também poder se organizar aí. Você tem essa vida de professor já muito antes de ser professor e já então conhece a rotina do professor, já sabe como é que ela funciona, e ela sabe que tem muitas coisas legais, mas tem outras coisas também que não são lá das melhores, né? Tem alguma burocracia, algumas coisas enjoadas. E se você pudesse escolher alguma coisa para excluir dessa sua rotina, algo que não te apetece, o que você poderia, se você tivesse esse poder, obviamente, olha, vou sumir com isso aqui. Você pode citar alguma coisa nesse sentido? Sumir com chamada. Chamada. Não, a gente está numa época, mas que é inadmissível você ser obrigado a fazer chamada. Né? Se o aluno, veja bem, se o aluno ele não precisa, se ele não vai para aula e ele consegue, autodidata, estuda sozinho, consegue chegar na prova e arrasar, esse cara não precisa, eu não preciso obrigar ele a ir para aula. Eu acho que a chamada é um modelo, né? Não existe esse negócio de chamada. Acaba com chamada, não tem que ter chamada. O aluno vai. Eu sou o cara que, sim, eu sou muito desobediente. Eu não faço chamada. Não faço chamada. A sorte é que as turmas sempre estão com uma grande quantidade de pessoas. Então, ninguém pega muito no meu pé. Mas eu acho que a chamada é a falência aí. Você tem que obrigar o aluno a responder chamada para ele ser obrigado a assistir tua aula. Por mim, acabava com avaliação, acabava com chamada. A avaliação desse modelo que nós temos hoje seria uma avaliação muito mais dinâmica, né? Uma avaliação dia a dia, uma avaliação de trabalho em casos concretos, de trabalhos que forcem o aluno a pensar mais. Não, esse modelo que nós temos hoje é um modelo arcaico, ultrapassado. Eu jamais vou forçar um aluno a ir para a aula só para responder chamada. Eu acho isso um absurdo. Eu odiava enquanto era aluno e eu prometi para mim mesmo, quando eu for professor, não vou fazer isso. Né? Então, eu acho que é legal porque o sistema remoto hoje, pelo menos o nosso aqui, eu não preciso fazer, né? O fato do aluno acessar o sistema já conta para ele a frequência. Então, isso é uma maravilha, porque o professor não perde tempo, né? Tem que ficar lendo aquele monte de nome. Hoje de manhã eu estava vendo, dei aula de manhã, tinha 79 alunos na sala. Imagina ter que ler 79 nomes. Você perde uma meia hora de aula ali, uma perda muito grande de tempo. Tem a vantagem de você conhecer os alunos, né? Você acaba sabendo os nomes e tudo, mas você consegue fazer de outra maneira, né? De fato, não precisa perder esse tempo todo. Concordo contigo. Bom, para a gente terminar, Marco, caminhando para o nosso final, eu queria já também mais uma vez já te agradecendo pela nossa conversa, muito agradável. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, você já deixou várias aqui ao longo da nossa live. Estou vendo aqui o professor Leonardo, grande professor Leonardo, entrando aqui conosco, professor da UFOP, obrigado, meu caro, pela presença. E eu queria então, se você pudesse, meu caro, deixar para nós aqui uma mensagem final para pessoas que estão nos assistindo ou que vão ainda nos assistir, sabe sei lá quando, né? Essa live vai ficar salva tanto no meu IGTV quanto lá no YouTube. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que pensam em ser professor, que tem aquela ideia, que eventualmente estão imaginando em ser, estão às vezes no começo da graduação ou já se formaram, não sei. E também, por final,
uma mensagem para pessoas que já são profissionais, já são professores, mas que eventualmente estão meio desanimados, meio desiludidos com a carreira, com alguma dificuldade. Se você pudesse também deixar uma mensagem para essas pessoas, eu agradeceria. Obrigado, Vinícius. Então, para quem tem um grande abraço aí, meu amigo Vinícius, grande flamenguista, né? Tem essa grande qualidade. Né? Professor de processo também, membro da ANEP aqui. Eu e ele somos os representantes da ANEP no Acre. Né? Então, que legal. Para quem pensa em ser professor, olha, é uma das melhores sensações que qualquer profissional pode ter é você ser professor e ter aquelas pessoas ali confiando em você, confiando no futuro em você, confiando que você vai ajudá-las a alcançar um futuro melhor. Então, não tem nada melhor do que isso, né? Quando você percebe que essas pessoas se inspiram em você, que elas seguem os seus conselhos, né? Que às vezes você indica algo de leitura e essa pessoa vai lá e, pô, professor, li, pô, legal. Isso não tem dinheiro que pague, é óbvio, né? A questão financeira, hoje, no Brasil, ela não é algo que vai te chamar tanta atenção. Não é primordial. Não tá ali entre as carreiras mais bem pagas do ramo do direito. Mas a satisfação pessoal, e isso vai acabar te ajudando, né? Hoje eu me considero um advogado atualizado porque sou professor. E, enquanto professor, preciso me atualizar e isso reflete automaticamente na minha atuação profissional. Isso já me abriu muitas portas, né? Então, abre portas para se eventualmente você tem outra profissão. Então, pode ter certeza, se você tem vontade, esse é o primeiro ponto, tá? Você nunca pode ser professor, porque eu não. Não, tem que ter vontade. Tem que ser algo que seja desejo seu, né? E aí você trabalha para isso, que uma hora vai dar certo. Para quem já é professor e fica desanimado, já passei por isso, tá? Mesmo com pouco tempo de docência, em algum ou outro ponto não é tão comum, tá? E é sempre algo assim, começa e depois acaba. Né? Começa ali, às vezes é um dia ruim, depois acaba. Eu acho que para quem está desmotivado, tem que pensar um pouco se vale a pena continuar. Eu digo o seguinte, professor desmotivado desmotiva aluno também. Né? Então, às vezes, é melhor que você pense um pouco, pare um pouco para pensar se é aquilo mesmo que você quer, né? Diante das imensas dificuldades que nós temos enquanto docentes, não são poucas. Você vai ter aluno reclamando, mesmo você se esforçando, o aluno, né? As pessoas são assim. E você tem que estar pronto para aguentar. Né? Tem que estar pronto para ter esse autocontrole, como eu falei no começo da live aqui, né? Você tem que ter autocontrole, não tem jeito. Né? Então pense, né? Eu não vou dizer, aqueles que são professores continuem sendo professores. Cara, se você vê que não dá, sai. Né? Por quê? Porque você faz parte da vida de uma pessoa. Né? Nós fazemos parte da vida de milhares de pessoas. Né? Eu, outro dia, estava contando, pô, já dei aula para mais de 2.000 alunos em 5 anos. Como é que pode isso, cara? Então, é uma loucura, né? Então, para que você seja professor, eu acho que tem que estar sempre com sangue no olho, tem que estar sempre motivado. Porque se você está desmotivado, o aluno percebe e o clima não fica legal, e às vezes você não consegue transpassar aquilo que você sabe. Né? E é lógico, quem é professor, óbvio que tem algo a dividir com o aluno. Né? Eu sempre digo o seguinte, eu mais aprendo do que ensino. Isso é muito legal. Eu tento fazer com que a aula seja uma troca de experiências, uma conversa, né, bem humorada. Né? Geralmente, primeiro ponto, quando eu chego na sala, Márcio, eu digo o seguinte, olha, quem é vascaíno já perdeu meio ponto, tem que recuperar esse meio ponto até a prova normal. O pessoal pode pedir ajuda que eu ajudo esse pessoal aí que está com problema, Aqui é ao contrário, eu já chego tirando logo 5 para não ter problema. Né? Então é isso, cara. Eu acho que é uma profissão maravilhosa. Como eu disse, eu sou um professor que nas horas vagas é advogado. Então,
Que bom, que Só bom. alegria. Bom, meu caro, a gente está com um pouquinho de tempo aqui para terminar. Eu queria mais uma vez, obviamente, agradecer você ter cedido essa sua hora do seu dia aí tão corrido para poder falar conosco e participar do nosso projeto. Né? Quando eu te mandei o convite na primeira hora, você já logo aceitou. Fiquei muito feliz de você poder ter participado. Sabia que ia ser legal, mas não imaginava nem que seria tanto. Mesmo com todo esse problema de clube que você tem aí, né? A gente conseguiu fazer uma live muito legal. Eu queria agradecer também o pessoal que entrou aqui para participar, né? Vi vários colegas aqui. Acabou de entrar um grande amigo meu que se formou comigo, é professor de processo civil também, professor Rodrigo Stagiori, professor na região dos Lagos. Obrigado, meu amigo. Vi também aqui a professora Fernanda, também entrou. Obrigado, pessoal, que tem acompanhado a live. Eu queria aproveitar esse tempinho final aqui para convidar todo mundo a continuar nos acompanhando. Né? Para quem está conhecendo o projeto agora, a gente vai amanhã conversar com o professor Helder Queiroz do Mato Grosso, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas aí do Acre, né? E nós vamos continuar. Na quinta-feira vamos falar com o professor Cláudio Rego, do Piauí, e na sexta-feira o professor Vinícius, de Tocantins. Então a gente está encaminhando aí para fechar o mapa. E aí na semana que vem vamos falar com o Fred. O Fred já aceitou. Na terça-feira, salvo engano, vai estar aqui conosco. Vai ser a nossa semana do professor. Espero que a gente consiga aí, de fato, encerrar esse projeto da melhor maneira possível. Mais uma vez, meu caro, muito obrigado. Foi uma situação muito grande. Se você precisar aí, pode contar comigo. Estou à sua disposição. Se você precisar de alguma ajuda também por lado de baixo aqui, dá umas ordens. Eu vou salvar essa live, depois vou divulgar o pessoal. E mais uma vez agradeço a todo mundo e boa noite. E para terminar aí, mais um minutinho para você se despedir do pessoal e te agradecer mais uma vez. Bom, Márcio, eu agradeço demais o convite que você me fez, fiquei muito honrado quando eu recebi, então já vim acompanhando esse projeto fantástico, grandes amigos aí falando nessa vida de professor, tanta dificuldade que eu imaginei que só eu passava aqui e todo mundo compartilha das mesmas dificuldades, legal, das né? mesmas... É muito legal, é um projeto maravilhoso, é uma forma descontraída de falar um pouco, né? A gente estava precisando um pouco disso, né? Estava precisando desse tipo de live mais descontraída e esse projeto é maravilhoso. Então, muito obrigado mesmo, estou à disposição também para o que for preciso aí, tá bom? Valeu, meu caro. Gente, boa noite. Saudações rubro-negras. Não, aí não, vamos terminar aqui com a Cruz de Malta. Um abraço, meu caro. Valeu, até mais. Boa noite a todo mundo. Forte abraço. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.